Vou entrar na sala, hein? Oi, gente. Boa tarde. Estão ouvindo? Alô, alô. Oi, professor, boa tarde. Estamos ouvindo sim. A gente pode começar? Podemos? Bom, então assim, a nossa intenção hoje é falar de traumatologia da criança. E se a gente conseguir, a gente vai falar um pouquinho depois de fratura exposta. Mas assim, são 2 aulas extensas, então a gente vai ver, tá? E o cronograma a gente vai, semana que vem, entregar para vocês, tá? Vamos falar então um pouquinho agora de traumatologia pediátrica, tá bom? Quer dizer, o que tem de mais comum na criança, o que ocorre de mais comum na criança, tá? FISE, eu vou mostrar a vocês, a gente vai mostrar a vocês FISE, cartilagem de crescimento, é uma estrutura presente na criança, tá bom? Evidentemente, essa FISE, ela pode sofrer um trauma, ela pode, né, deslocar, pode quebrar, né? Então, a gente vai ver isso. O deslocamento epifisário, ele é grave. Por que que ele é grave? Porque ele acomete essa região aqui, ó, chamada de cartilagem de crescimento ou FISE. A gente está vendo uma falange da mão aqui, ó, tá? Aqui uma cartilagem de crescimento normal, ó. Na falange, essa cartilagem de crescimento faz a gente crescer. Isso aqui é articulação, né? Aqui na falange distal do dedo, a mesma coisa, ó. Normal. Aqui vocês veem, ó, na falange proximal que houve aqui um trauma, o paciente tem uma história de um trauma e quebrou a cartilagem de crescimento, a FISE, a placa epifisária. Então, na verdade, a gente pode chamar de 3 nomes isso aqui, ó. Cartilagem de crescimento, FISE ou placa epifisária. Aqui está normal, aqui está quebrado, ó. O que pode acontecer como complicação nesse dedo aqui? É uma alteração do crescimento, claro, né? Esse dedo da mão se chama o quê? Quirodáctilo, né? Aqui, ó, na região do cotovelo, o que aconteceu, ó? Essa moeda aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma moeda. A gente está olhando o cotovelo de lado. Essa moeda aqui é a cabeça do rádio. O que aconteceu? A cabeça do rádio deslocou, tá? Houve um deslocamento da cabeça do rádio. Aqui é no tornozelo. A gente vai ver, né, depois alguma coisa disso. O tornozelo também deslocou para trás. Isso aqui, ó, é uma parte do tornozelo, a epífice da tíbia, que tinha que estar aqui, ó. Na verdade, isso aqui, ó, tinha que estar aqui, ó. A gente está olhando aqui de lado a tíbia. Isso é um deslocamento epifisário. Ou fratura da fise, ó. Fratura da fise. Fise, ou placa epifisária, ou cartilagem de crescimento. São sinônimos. Gravem isso. É uma estrutura do esqueleto que imaturo. Vocês, por exemplo, a maioria de vocês estão na idade já do fechamento da fise. O fechamento da fise determina o final do crescimento ósseo, né? Mas alguns de vocês ainda têm a fise aberta, certo? Ainda tem crescimento ósseo. A fise,
é a estrutura responsável pelo crescimento longitudinal do osso, através do processo de ossificação endocondral. A gente, no osso, depois nós vamos falar até um pouquinho para vocês durante o curso isso, a gente tem dois tipos de ossificação, a endocondral, que é através da cartilagem de crescimento, a fise, né? E também a intramembranosa, que é através do molde de cartilagem pré-existente, por exemplo, a escápula. A escápula é um osso que tem ossificação intramembranosa. Ela se ossifica, né, através do molde de cartilagem. A gente vai ver isso depois. Quase todas as fises, elas ficam fora da articulação. Então, quando você olha uma cartilagem de crescimento, ó, igual na mão aqui, ó, a cartilagem de crescimento aqui, ó, ela fica fora da articulação. Ó. Quando ela fica dentro da articulação, é uma anatomia importante. Por quê? A gente tem até que gravar isso. Ó. Quando a fise está dentro da articulação, por exemplo, o fêmur, né? O fêmur proximal, o fêmur distal, né? A fise está dentro da articulação, quadril do joelho. O húmero proximal está dentro da articulação do húmero. A proximal do rádio, aqui essa fise aqui, ó, do rádio aqui, ó, ela fica dentro da articulação do cotovelo. Por que isso é importante? Porque a fise da articulação, a cartilagem de crescimento na articulação, uma infecção na região da cartilagem de crescimento, ela pode atingir a articulação, diretamente a articulação. Então, a gente vai ver isso depois, né? Tá? Aqui, ó, o quadril, ó, tem uma cartilagem de crescimento proximal do fêmur, ó. Cartilagem de crescimento proximal do fêmur. Ela é interarticular. Ela está dentro, se eu tiver infecção aqui, ó, na região da metáfise proximal do fêmur, próximo à fise, essa infecção atinge diretamente a articulação. Por quê? Ela é interarticular. A cápsula do quadril, ó, ela vai do rebordo do acetábulo até a região do trocânter. Pega isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui é cápsula. Então, a fise está dentro da articulação. É intraarticular. Número proximal, a mesma coisa. A fise é intraarticular. Aqui no cotovelo, no rádio proximal, isso aqui é a una, isso aqui é o rádio. No rádio proximal, também a fise é intraarticular. O que aconteceu aqui nesse número? Ó? A gente vai aprender. O que é isso? É uma fratura. Ó. O que é uma fratura? É uma solução de continuidade. Número distal aqui, ó. Tá bom? Bom, isso aqui é para vocês. Na verdade, vocês deram isso no primeiro período. A gente só vai citar aqui para vocês o que é a histologia da cartilagem de crescimento. Então, a nossa cartilagem de crescimento, vou voltar aqui, ó. Né, eu tenho aqui a cartilagem de crescimento. Ó. Ela tem uma histologia. Ela tem 4 camadas. Ó, ela tem, ó, zona de reserva ou germinativa, que fica mais próxima à epífise do osso, né? Zona proliferativa, zona de maturação e zona de calcificação. Então, ó, a nossa cartilagem de crescimento é isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é a cartilagem de crescimento, ó. Histologicamente, ó, a camada de reserva, ela fica próxima à epífise. A epífise aqui. Reserva, depois a camada proliferativa, depois as células sofrem uma maturação, depois há uma invasão de vasos sanguíneos, ó, aí começa a haver calcificação. São 4 camadas. Tá bom? Então essa aqui, ó, é a cartilagem de crescimento, histologicamente, que a gente está falando, né?
O que é importante para a gente saber? É importante que a nossa, a nossa fise tem lesão, né? Chamada de fratura da fise ou deslocamento epifisário, que tem o quê? Tem uma classificação. Por exemplo, aqui, ó, presta atenção. Tipo 1 é quando eu tenho uma lesão da epífise. Ela pode se deslocar ou pode não se deslocar, tipo 1. Mas você não percebe fratura. Na verdade, a epífise solta, você não percebe fratura. No tipo 2, o que você percebe? No tipo 2, você percebe aqui, ó, uma fratura da região metafisária. Ó, você vê que a epífise está aqui, ó. Junto da epífise, soltou aqui, ó, um pedacinho da metáfise aqui, ó. Aqui é metáfise, né? Um pedaço da metáfise. Esse tipo 2 aqui, guardem isso, é mais comum. Tá? No tipo 3, fratura epífise, ó. Vocês veem que tem aqui, ó, a cartilagem de crescimento, ó. Houve uma fratura no meio da epífise aqui, ó. Ó. No meio da epífise. Isso aqui é grave. No tipo 4, fraturou aqui, ó, no meio da epífise, mas fraturou um pedaço da metáfise também, ó. Ó a cartilagem aqui, ó. Fraturou a epífise, né? E a metáfise. Estão entendendo? Estão entendendo? Isso é grave. Por que é grave? É porque a cartilagem de crescimento está no local aqui da lesão, né? Tá? Então, ó. Professor, você pode explicar de novo quando é na metáfise? Posso. E no tipo 5, aqui, ó, eu vou repetir, ó, no tipo 5, o que acontece no tipo 5? O tipo 5 tem um problema. Às vezes a pessoa, uma criança, um adolescente, sofre uma lesão, um trauma, se faz uma radiografia simples e não se percebe a lesão, mas houve uma lesão na cartilagem de crescimento, que não apareceu na radiografia simples. Se a pessoa não solicitar aqui uma ressonância, tomografia, cintilografia, ela não vai saber que tem a lesão na cartilagem de crescimento. Então, esse tipo 5 aqui tem o perigo de passar sem diagnóstico. Os outros tipos, o diagnóstico é mais fácil. Então, ó, no tipo 1, a epífise desloca. O deslocamento é pela cartilagem mesmo, pela epífise. No tipo 2, o que aconteceu? O tipo 2 é o mais comum. Ó. A cartilagem, né, sofre um trauma, a fise, a cartilagem de crescimento sofreu um trauma e deslocou o que? A epífise aqui, ó, um pedaço da metáfise aqui, ó. Um pedaço da metáfise. Esse tipo aqui é o mais comum de acontecer. No tipo 3, fratura somente a epífise. Quebrou a epífise. No tipo 4, quebrou a epífise e quebrou um pedaço da metáfise. E no tipo 5, a gente tem um trauma que às vezes não aparece no raio-x simples, daí cartilagem de crescimento. Então, qual é o tipo mais comum? Esse aqui, ó, tipo 2. A epífise se deslocou com um pedaço de metáfise. Esse é o tipo mais comum, tá? Gravem isso, certo? Isso é muito cobrado, né? A fratura da cartilagem de crescimento, o deslocamento epifisário é muito cobrado. O diagnóstico quase sempre é assim, ó, clínico e com radiografia simples. Quase sempre. Evidentemente, a artrografia na literatura fala, mas assim, cada vez se usa menos a artrografia porque você tem a ressonância, né? Uma tomografia estuda muito bem o osso. Ultrassonografia fica muito dependente do examinador, né? Então, às vezes, quando a gente fala em osso, articulação, a gente
não usa muito ultrassonografia. A cintilografia óssea capta, né, um processo inflamatório, você vai ter um aumento de captação, caro, né, não é muito usado. O que tem nos hospitais, a mão é a parte clínica, evidentemente, e a radiografia simples. Tá bom? Aí, com a radiografia simples, ó, eu pego aqui, por exemplo, um tornozelo. Ó. AP, perfil. No AP, eu percebo que tem aqui uma diferença na tíbia aqui, né? Mas não percebo muito bem. Agora, no perfil, eu percebo que tem o que aqui? Um deslocamento da epífise. Ó. O deslocamento posterior da epífise. Ó, vocês veem que essa parte da epífise distal da tíbia, ó, tinha que estar aqui, né? Ó. Então, o tratamento, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente vai falar com vocês, o tratamento da fratura da cartilagem de crescimento ou deslocamento fisário, ó, o tipo 1 e o tipo 2, a gente pode tratar conservador. A gente puxa, né, coloca no lugar e às vezes contém com gesso. Agora, ó, o tipo 3, ó, que você tem a fratura da epífise, e o tipo 4 com a fratura da epífise e da metáfise, aqui, ó, vocês podem perceber 3 e 4, ó, atingiu a articulação, né? A fratura atingiu a articulação. Evidentemente, a articulação tem que ter uma redução anatômica. Por quê? Existe na articulação a cartilagem, ó, o azul aqui. Ó. A cartilagem hialina aqui ó, tem que ser preservada. Ela é lisa, ela é polida. Então, você tem que fazer uma redução anatômica para, né, preservar a articulação. Então, de modo geral, tipo 1 e 2, tratamento conservador. Tipo 3 e 4, tratamento cirúrgico. O tipo 5. Tipo 5, na verdade, é um tratamento de observação, né? Porque você teve uma lesão da cartilagem de crescimento, mas o que você vai fazer? Vai ter que observar, né? Você não vai poder fazer nada assim cirurgicamente. Nem conservadoramente. Conservadoramente você vai poder fazer, né? Deixar o paciente sem fazer carga, por exemplo. Usar medicação, né? Entenderam? Estou falando bastante, entenderam, gente? Deslocamento epifisário, Sim, deslocamento sim. epifisário, ele é comum. Ele cai muito, assim, de modo geral. Cai muito. Tem questão de concurso de deslocamento epifisário, fratura da cartilagem de crescimento. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou essa tíbia, ó, que estava fora, você vê no perfil que ela estava fora, ele reduziu, ó, ao AP, ao perfil, ó. Reduziu anatomicamente, ó, né? Tá? Então eu tenho aqui, ó, essa ponta aqui, ó, essa ponta aqui que está separada, ó, agora está junto. Isso aqui é esse aqui, ó, esse lado aqui, ó, agora está juntinho, ó. Tá bom? Tá anatômica, né? AP, perfil, tratamento conservador. Aqui, ó. Se não prestar atenção, a gente nem vê, né? Uma falange, ó. Isso aqui, ó, é dedo de mão. Como é que se chama dedo de mão? Quirodáctilo, né? Quirodáctilo. Então, aqui, ó, o quarto dedo, quirodáctilo, tá torto. Clinicamente, ele tá torto. Por que que tá torto? Porque teve deslocamento epifisário aqui, ó. Ó. Tá bom? Então, isso aqui tem que ser reduzido. Tá? Facilmente, na verdade, isso aqui ó, é um deslocamento epifisário. Tem um pedacinho muito pequeno de metástase que vocês pouco percebem. Né? Então, aqui, ó, após a redução, o quarto dedo fica alinhadinho. Né? O quarto dedo aqui, ó, fica totalmente alinhado.
uma redução anatômica, né, para a colocação de um aparelho engessado. Tratamento conservador. Então, deslocamento epifisário. Qual é o tipo mais comum? É o tipo 2. Olha no punho, ó. Rádio distal, ó. A epífise distal do rádio, ó, quebrou, deslocou posterior, ó, um pedaço da metáfise aqui, ó. Olha o rádio aqui, ó. Essa epífise aqui, ó, distal do rádio, tem que ficar junto da metáfise distal do rádio aqui, ó. Tem um pedacinho de metáfise aqui, né? Com a epífise inteira, ó. Isso aqui é um tipo 2. No AP a gente não vê muito bem com detalhe, né? No perfil a gente vê melhor, ó. Isso aqui é o AP, isso aqui é o perfil. Tratamento conservador, redução e gesso, ó. Isso aqui é gesso. Olha o perfil, ó, tá certinho, ó. Olha o rádio aqui, ó. Olha a epífise aqui, ó. Distal do rádio. Olha a metáfise distal do rádio, ó. Certinho, ó. Alinhadinho, né? Ó, tá diferente. Aqui tá alinhadinho. O que é isso aqui? Branco aqui. Isso aqui, ó. O que é? Isso é um punho. O que é isso? É um gesso. Como é que aparece o gesso? Hipertransparente ou hipotransparente? Na ortopedia você vai falar muito disso, né? Hipertransparente. Imagem. Hipotransparente. O que é hipotransparente? É o branco, né? É o osso que tem a densidade alta, ó. É o gesso também que tem a densidade alta. O que é hipertransparente? É o pulmão, por exemplo, né, que tem muito ar, com a densidade baixa, então parece preto, né? Aparece preto porque eu já falei para vocês no início. Ei, tudo bom? Já falei com vocês no início. Aparece preto por quê? Porque o pulmão tem ar. O ar tem baixa densidade. Então, aquela radiação emitida pelo aparelho lá do raio-x, a radiação atravessa facilmente, né, o tecido pulmonar, porque a densidade é baixa. Como tem muita radiação passando, vai sensibilizar muito o filme que está atrás, então vai ficar muito preto. Então o pulmão aparece preto, é hipertransparente, e o osso aparece branco, que é hipotransparente. Não é isso? Tá? Aqui, ó. Isso aqui é um deslocamento epifisário distal do rádio, ó. É tipo, não está tão claro para vocês, mas é um tipo 2 também, porque tem um pedaço da metáfise, mas é um deslocamento epifisário distal do rádio. Esse aqui é mais claro para vocês. Isso aqui tá bom para cair numa prova, né? Ó. Você vê claramente aqui a epífise distal do rádio, ó, com um pedaço da metáfise, tipo 2, que é o mais comum. Aqui, ó, no punho, mesma coisa no rádio, ó, só que é uma outra fratura da cartilagem de crescimento, tipo 2 também. Poderia ter feito um tratamento conservador? Poderia, mas é até mais comum a gente fazer aqui um tratamento conservador, mas a opção aqui foi um tratamento cirúrgico. O que ele fez aqui? Ele colocou 2 fios de Kirchner, ó, fixando a epífise distal do rádio, ó, tá? É claro, né, que desculpe, o diagnóstico é precoce, é essencial, né? A gente tem que fazer o diagnóstico para tratar corretamente qualquer patologia evidente, né? Na criança, quando a criança tem um trauma envolvendo a extremidade de um osso longo, a gente tem que suspeitar de uma lesão da cartilagem de crescimento. Tem umas lesões que são bem visíveis. É fácil a gente fazer um diagnóstico. Agora, tem lesão que é complicado o diagnóstico. Só vou voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui no tipo 5, ó, que a gente tem um trauma na cartilagem de crescimento.
Às vezes, com raio-x simples, é difícil o diagnóstico. Às vezes, a gente não percebe o diagnóstico. Tá bom? E, de modo geral, ó, 1 e 2, tratamento conservador. 3 e 4, tratamento cirúrgico. Então, de modo geral, 1 e 2, ó, 1, 2, que é o mais comum, que tem um fragmento de metáfise, tratamento conservador. 3, que é a da epífise. 4, que é da epífise e da metáfise. Tratamento cirúrgico. Quase sempre. Agora, se por exemplo, eu tenho um deslocamento epifisário tipo 2, ó, no joelho, na região do joelho, na região do quadril, às vezes é melhor fixar. Por quê? São grandes articulações, né? Joelho, quadril. Tem muita força deformante, uma carga muscular muito grande nessas grandes articulações, que pode levar à perda de redução. Então, às vezes é melhor fixar. Mas assim, genericamente, tipo 1 e 2, tratamento conservador. Tipo 3 e 4, tratamento cirúrgico. Aqui no joelho, ó. Grave, né? Ó. Você vê que houve uma fratura da epífise distal do fêmur aqui, ó, na região do joelho. Tá? Olha só. AP, perfil, ó, o fragmento da epífise aqui, ó. Tá bom? E o que acontece? Aí você fez uma redução aqui, ó, anatômica. Tem 2 pinos aqui, ó, fixando a fratura. A articulação, ela de preferência tem que ter uma redução anatômica. Por quê? Porque a articulação, gente, ela depende da anatomia para preservar a cartilagem. Tem que ter uma anatomia normal para a cartilagem ser preservada. Então, tem que fazer uma redução anatômica. Mesmo com a redução anatômica, o que aconteceu esse paciente? O que ele fez? Ele fez uma lesão da cartilagem de crescimento. Ó, esse paciente aqui, ó, apesar da redução anatômica, ele fez uma lesão da cartilagem de crescimento. Esse lado aqui, ó, lateral, parou de crescer. Ó. Então, ele fez uma deformidade chamada de... Como é que se chama essa deformidade quando o joelho, a perna fica virada para fora? Geno, joelho, geno, valgo. A gente depois vai falar um pouquinho de deformidade para vocês também. Geno, valgo, tá? Geno, valgo. Certo? Olha aqui, ó. Outra fratura epifisária, fratura da cartilagem de crescimento, fratura da fise, na região do joelho, ó. Na cartilagem de crescimento distal do fêmur, ó. Isso aqui, na verdade, é um tipo 2, é uma epífise do fêmur, que tem um fragmento de metáfise aqui, e ela foi deslocada. E foi fixada com 2 parafusos. Tá? A grande complicação, né, é a alteração de crescimento. Ó. São as barras ósseas. Né? Essas barras ósseas, elas atingem a cartilagem de crescimento e pode ficar na periferia da cartilagem de crescimento, pode ficar no centro da cartilagem de crescimento, pode ser combinada. Essas barras, elas vão levar a deformidades, que a gente chama de deformidades angulares, igual essa perna. Isso aqui é uma deformidade angular, no membro inferior, ó, na região do joelho, que a gente chama de geno valgo. Tá bom? É claro que a gente tem uma articulação, a lembrar sempre da rigidez articular. Se eu não consigo uma redução anatômica, consolida fora do lugar, a gente chama de consolidação viciosa. Né? O que pode acontecer também
com a epífise, ela pode atrofiar. Uma coisa que pode acontecer nessa situação é a epífise aqui, ó, por exemplo, a epífise distal do fêmur, ó, ela pode sofrer uma atrofia, tá? Na região distal do fêmur, né? Ó, essa foto que vocês viram. Então, qual seria a grande complicação? Alteração de crescimento. Alteração da cartilagem de crescimento, gerando deformidades, né? Esse paciente aqui, esse paciente ele sofreu, ó, é um paciente que fez uma lesão no rádio, tá? Foi feito um fio. O que aconteceu com esse paciente? Ó? Foi colocado um fio por causa de uma fratura, transfixando o rádio. Olha só como é que a cartilagem de crescimento ela é delicada. O fio transfixou a cartilagem de crescimento aqui no rádio, ó, por causa de uma fratura. Aí o que houve? O paciente desenvolveu uma hipoplasia da epífise. Ó. Olha só. Então ficou atrofiada essa parte da epífise aqui. É claro que isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar, né, dor, vai gerar rigidez da articulação e pode gerar deformidades também. Tá? Uma outra situação muito comum no pronto-socorro é o que eles chamam de pronação dolorosa. Pronação dolorosa é uma patologia que a gente tem aqui, ó. Eu vou voltar lá. Ó. A cabeça do rádio, ela é protegida por um ligamento anular, ó, a cabeça do rádio. Só que a criança, ela tem essa cabeça do rádio menor do que a gente, adulto, né? Então, ela sai mais facilmente dessa posição aqui. Aqui está a una, a cabeça do rádio, aqui está o ligamento, né? Ligamento anular, ó, protegendo a região, fixando a cabeça do rádio. O que é uma pronação dolorosa? Ó? Você tem a una aqui, ó, né? O ligamento, ó, que vai sustentar a cabeça do rádio, e aqui a cabeça do rádio. Essa cabeça do rádio teria que estar aqui, ó. O que aconteceu? Ela desencaixou do ligamento. Ela subluxou. O que então que é a pronação dolorosa? É a subluxação da cabeça do rádio, né? Mas é normalmente em crianças pequenas. Por quê? A criança, quando tem 5 anos ou menos, a cabeça do rádio ela é muito pequena, então é mais fácil sair. Tá? Então é a subluxação da cabeça do rádio que escapa do ligamento anular. Bom, guardem isso. Isso é a pronação dolorosa. Então a cabeça do rádio, ó, escapou do ligamento anular. Estão ouvindo, gente? Como é que acontece? Acontece muito quando a gente... É muito comum numa criança pequena, vocês já viram isso, tenho certeza, a gente pegar a criança pequena num braço só. Você pegar a criança pequena, puxar a criança só através do membro superior direito, por exemplo. É comum isso. Então, o que acontece? Acontece que tem mais chance quando a gente traciona a mão da criança, né, estendida, o cotovelo estendido, normalmente o antebraço está pronado, a chance da cabeça do rádio sair é maior. Crianças pequenas, porque tem a cabeça do rádio muito pequena. Então, como é que a gente trata? É fácil. A gente põe o polegar aqui na cabeça do rádio, a gente supina o antebraço, quer dizer, põe a palma da mão para cima, supina e flexiona. Supina o antebraço e flexiona o antebraço. Na hora que a gente faz isso, a gente sente um cliquezinho aqui no polegar, ó, sinal de que a gente conseguiu a redução, e é fácil. Na verdade, a criança chega no pronto-socorro com dor e sem mexer o braço.
e você vai ter que examinar a criança. No momento que você vai examinar a criança, os pais não vão nem perceber, né? Você vai colocar o polegar aqui, ó, no cotovelo da criança. A criança tem 3 anos de idade. Aí a família chega falando, eu puxei meu filho, eu puxei a criança que eu estava tomando conta através do braço direito e ele começou a sentir dor. Você pode suspeitar. Aí você vai colocar o polegar aqui, ó. Quando estiver examinando a criança, tenta supinar o antebraço e tenta flexionar o cotovelo aqui, ó. Você vai sentir um clique. E ela melhora instantaneamente, quer dizer, você vai, na verdade, ao examinar, você já tratou a pronação dolorosa, né? Então, a pronação dolorosa é uma situação comum no pronto-socorro, tá? Quando a gente fala de criança. Clavícula, muito comum também. Na primeira aula, a gente comentou um pouquinho de clavícula para vocês. Clavícula é a fratura mais frequente no recém-nascido. O parto foi difícil, né? Então, se o parto foi difícil, um parto pélvico, por exemplo, tem mais chance de fratura de clavícula. A clavícula é um osso complicado. Por quê? Porque na clavícula é a única conexão que tem entre o meu membro superior e o tronco. Então, se vocês prestarem atenção, a clavícula ela liga o membro superior ao tronco. Aqui está a clavícula, inclusive com uma fratura. Então, as forças passam pela clavícula. As forças vão passar pela clavícula, tá? Porque ela é a única conexão que existe entre o membro superior e o tronco. As forças passam por ela. No feto, na 5ª semana de vida intrauterina, já aparece a clavícula ossificada. É o primeiro osso a se ossificar, é a clavícula. Tá? Aqui, ó, uma curiosidade, ó, a gente tem 2 tipos de ossificações. A ossificação endocondral, que é aquela através da cartilagem de crescimento, e a ossificação intramembranosa. A ossificação endocondral, que é da cartilagem de crescimento, né, lembra da fratura da cartilagem, fratura da fise, ela ocorre em ossos longos. Agora, a clavícula é o único osso longo a ossificar por ossificação intramembranosa, sem passar, né, por cartilagem de crescimento, por exemplo. É uma ossificação intramembranosa, ela acontece através de um molde de cartilagem. Tá? Então, o único osso longo que se ossifica por ossificação intramembranosa é a clavícula. Aqui, ó. Aqui é a clavícula, uma fratura do terço médio da clavícula. Tá bom? É fácil a clavícula, porque a gente pega a clavícula, ela é um osso longo aqui, ó. A gente tem o terço lateral, que é esse aqui, ó, a parte lateral. A gente tem o terço medial, que está aqui, ó, junto ao externo. E a gente tem o terço médio, né, que é esse aqui, ó. É o intermediário, né? Então, quando a gente classifica, ó, terço médio, lateral e medial. Aonde normalmente ocorre a fratura de clavícula? No terço médio. No meio da clavícula, quase sempre. Em adulto, em criança, quase sempre terço médio. Tá? É fácil o diagnóstico? É, né? O diagnóstico é pela clínica e pelo raio-x simples. Ó. Ninguém vai fazer tomografia de clavícula, certo? AP e um AP com inclinação cranial de 45 graus. Essa aqui é a inclinação cranial. Ó. Aqui, por exemplo, é um AP normal. Ó.
E aqui um AP inclinando para o crânio. A ampola está inclinada para o crânio. E aparece aqui uma fratura de clavícula. O terço médio. O tratamento é fácil? Normalmente é. Clavícula, né? A gente até faz muitas vezes essa pergunta, né? Clavícula, fratura de clavícula é sinônimo de consolidação e ausência de complicação? Quase sempre, né? Agora, às vezes também acontecem complicações, claro que acontece. É impossível imobilizar completamente a clavícula? É impossível. A gente vai estabilizar a clavícula. Agora, ninguém vai conseguir imobilizar totalmente. Ela não consegue, você não consegue deixar a clavícula sem movimento. Mesmo você colocando uma imobilização, vai ter um certo movimento. E quase sempre, o tratamento da fratura de clavícula é tratamento o quê? Cirúrgico ou conservador? Quase sempre tratamento conservador, tá? Olha só, como é que a criança tem um potencial alto. Vocês estão ouvindo, gente? Bem? Olha como a criança tem um potencial alto de consolidação. Ó. A clavícula aqui, ó, que é um osso longo, né? Lembrar que o osso longo normalmente tem ossificação endocondral através da cartilagem de crescimento, né? Húmero, que por exemplo, mas a clavícula tem consolidação, a ossificação intermembranosa. E aqui, ó, quando eu fraturo, ela tem que consolidar. Olha o desvio, ó, um terceiro fragmento, muito desviado da clavícula. Ó, um fragmento distal está aqui, ó, um fragmento intermediário, o fragmento proximal está aqui, ó, bastante desvio. Ó. E ela evoluiu para a consolidação, o tratamento conservador. Então a criança tem um alto potencial de consolidação, né? Como é que a gente mobiliza a clavícula? Nós vamos ter uma aula de mobilização, mas no final, Velpeau é uma imobilização descrita por um francês chamado Velpeau, tipo 8. Tá? Tipo 8 aqui, ó. Você pega aqui, ó, por exemplo, esse mobilizador aqui, ó. Ele é tipo 8. Por quê? Ele está passando embaixo do braço aqui, ó. Quando eu olho por trás, ó, ele é trançado assim, ó. Aparece o 8 deitado. Aí eles botaram o nome tipo 8. Tá? Isso aqui, ó. Tipo 8. No Velpor, a gente aplica o membro superior ao tronco. A gente encosta, a gente vai ver depois, o membro superior no tronco, tá? Tipo Velpor. Quanto tempo consolida uma clavícula? De 2 a 3 meses. A gente, na primeira aula, a gente falou daquelas fases da consolidação óssea. Você tem que saber, a consolidação óssea, ela tem a fase inflamatória, depois a fase de reparação, depois a fase de remodelação. Aí quando para de doer, normalmente a gente tem a consolidação clínica. Uma clavícula de uma criança, por exemplo, com um mês já parou de doer, 5, 6 semanas. A gente tem que ela nem se movimenta mais porque já tem calo. Então ela está com uma consolidação clínica. Agora, para consolidar completamente, vai levar mais tempo, uns 3 meses, né? Então a consolidação clínica antecede a consolidação radiológica. Sempre assim, tá? Dói, né? Se eu estou com uma fratura de clavícula, se eu colocar o dedo e apertar, o paciente vai sentir dor. Aqui, ó, uma criança com uma imobilização tipo 8. Aqui uma criança que fez uma fratura de clavícula. Essa aqui é a fase inflamatória, em que eu não vejo calo ósseo. Eu percebo a fratura, mas sem ver o calo ósseo. Ó, aqui está o fragmento proximal, aqui está o fragmento distal. Está imobilizado com 8, ó.
Agora aqui eu já vejo que está evoluindo para calo ósseo. Eu vejo mais dificuldade, foco de fratura, né? Já está evoluindo. A fase de reparação. A fase de reparação, a gente vê a fratura, mas também vê calo ósseo. Ó. Isso aqui é um calo, não. Está formando osso novo aqui, ó. Né? E o paciente não tem dor mais. Clavícula, normalmente é tratamento conservador, né? Mas aí quando se opera a clavícula? Raramente se opera a clavícula, né? Se tem uma lesão de artéria, evidentemente o tratamento passa a ser cirúrgico. Lesão de veia, lesão do plexo braquial, que está logo embaixo da clavícula, né? Lesão do pulmão, o ápice do pulmão está logo embaixo da clavícula. Então, isso aqui é tratamento cirúrgico, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, o fragmento está quase perfurando a pele. Aí, a gente, por exemplo, se esse fragmento aqui, ó, ele está sendo tracionado, ó, o fragmento proximal aqui está sendo tracionado pelos músculos, por exemplo, esternocleidomastoide, trapézio, estão tracionando aqui o fragmento proximal. Então, ele está quase furando a pele. Se ele estiver quase furando a pele, você pode pensar em operar, porque senão vai furar a pele. Aí vai expor o osso, né? Tá? Então, ó, uma iminente perfuração da pele. Aí você pode fazer uma indicação cirúrgica. Quando a gente tem luxação entre o acrômio e a clavícula, né? Isso é uma aula depois, indicação cirúrgica. Aqui, ó, a clavícula no ombro, ó, ela está unida na escápula, através do acrômio. Aqui está a clavícula, aqui está o acrômio. Se tiver luxado isso aqui, ó, fora do lugar, a gente pode pensar numa indicação cirúrgica. Tá? Como é que se trata cirurgicamente a clavícula? Normalmente com fio de Kirchner, esse alemão aqui, ó. Muito usado em ortopedia, ó, fio de Kirchner. Esse fio para fixar a clavícula, que é um fio, ó, que a gente passa por dentro do canal da clavícula, reduzindo a clavícula, a gente amassa a ponta, faz tipo um guarda-chuva aqui, né? Amassa para ficar mais fácil tirar depois, tá? Então, ó, normalmente a fixação é com fio de Kirchner. Tá ouvindo, gente? Qual outra região muito acometida na criança? Clavícula, né? Uma região muito acometida, principalmente no recém-nascido e na criança. Na infância, qual osso que é muito acometido? Os ossos do antebraço. Rádio 1, ó. Fratura do rádio e da una, ó. Comum na criança, né? Aqui, ó, solução de continuidade no rádio. Aqui, ó, no rádio aqui, ó, e aqui na una. Imagina um galho verde. Se você pegar um galho verde, quebrar ele, você consegue quebrar ele parcialmente. Experimenta, pega uma planta, um galho verde, experimenta envergar. Você vai ver que você vai quebrar parcialmente. Então, o que aconteceu nessa criança? Você vê uma fratura aqui, ó, meio incompleta, né, do rádio da una. Só uma cortical que foi quebrada, ó, a outra ficou íntegra. Aqui no rádio essa cortical foi quebrada, essa aqui está íntegra. Que é uma fratura em galho verde. A gente chama em galho verde mesmo. Aqui, ó, já está completo, ó. Aqui é o rádio, ó, uma fratura diafisária do rádio. Lembrar, gente, ortopedistas tem que ter em mente também que a gente vai falar muito de ossos longos, claro, porque são os mais acometidos por fratura. Então, os ossos longos, eles têm as partes, né? Ó. Nosso osso longo tem a epífise proximal, o rádio aqui, ó. Tem a epífise proximal, a metáfise proximal do rádio, a diáfise do rádio, ó. Igual um cano, né? Depois a metáfise distal do rádio e aqui, ó, a epífise distal do rádio. Sempre isso em mente. Então, essa criança fez a fratura da diáfise do rádio, ó, e da diáfise da una. Completa, né? Quebrou toda a circunferência do osso. A paper fio, ó. Aí, o que aconteceu?
a opção aqui foi um tratamento cirúrgico. Passou-se 2 fios. 2 fios de Kirchner, reduzindo a fratura. Lembrar sempre daquela complicação da cartilagem de crescimento, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, né? Você vê que o fio, ele transfixou a cartilagem de crescimento aqui, né? Mas tá um tratamento cirúrgico aqui, né? Aonde a gente faz mais fratura, quando a gente fala de antebraço da criança, aonde quebra mais? Pensa bem, quebra mais próximo ao punho ou próximo ao cotovelo, por exemplo? Próximo ao punho, né? Normalmente a criança cai, ela protege, ela põe a mão protegendo, né? E quebra a parte distal. Quase sempre. Estão ouvindo? Então, na ortopedia, a gente tem 2 tipos de mecanismo. Quais são? Mecanismo que é direto, mecanismo indireto. Se eu der uma paulada no antebraço da criança, eu vou fazer um mecanismo direto, vou quebrar o antebraço da criança. E se a criança, quando estiver caindo, botar a mão na frente, protegendo, a força ela iniciou na mão e vai chegar ao antebraço. Aí quebra o antebraço. Então, esse é mecanismo que indireto, né? Então, o mecanismo pode ser direto e o mecanismo pode ser indireto, tá? A fratura do terço distal do rádio é mais comum, ó. Terço médio, terço proximal. Se ela for incompleta, é tipo galho verde, que a gente falou ali, ó. Isso aqui é uma fratura incompleta. Por quê? Quebrou uma cortical, a rádio e a una, ó, e a outra cortical, ó, ficou uma cortical do rádio e ficou uma cortical da una aqui íntegra. Eles chamam de galho verde. Incompleta ou galho verde. E ela pode ser completa, né? Completa, por exemplo, aqui, né? Essa aqui é a fratura completa, ó. Tá bom? Às vezes a gente tem dúvida, né? Isso aqui está em todo o livro, ó. Eles chamam de regra de 2. Ó. A gente tem sempre que fazer 2 posições, isso é claro, né? 2 incidências. Ó. Você tem uma fratura, você tem que fazer AP, perfil, no antebraço, né? 2 posições. O ideal, por exemplo, se eu estou estudando o antebraço, você tem que estudar o quê? O cotovelo e tem que estudar o punho. Você tem que incluir sempre uma articulação proximal e uma articulação distal aonde você está estudando. E se você tem dúvida, isso aqui ó, é descrito no livro, 2 lados, né? Por exemplo, se eu tenho aqui ó, uma dúvida no meu antebraço direito que eu estou estudando, eu posso fazer um raio-x do antebraço esquerdo normal, né? Para comparar. Às vezes, são 2 épocas diferentes. Às vezes, a gente não vê a fratura, por exemplo, uma semana, por isso que ele escreveu aqui, em 2 ocasiões diferentes. Às vezes, você não vê a fratura em uma semana e 3 semanas depois você vê. Ou 2 semanas depois você vê. Você pode fazer a radiografia em épocas diferentes, para tentar fazer um diagnóstico. Aqui, ó, uma fratura completa da diáfise do rádio, da diáfise da una. Com desvio, né? Ó. Às vezes está desviada a fratura, tem que se fazer uma redução. Pode ser uma redução fechada. Por exemplo, eu vou fazer uma redução, colocar o osso alinhado, reduzido, né? Incruentamente. Quer dizer, incruenta. A redução pode ser incruenta, fechada. E a redução pode ser cruenta, pode ser aberta. Eu vou colocar um fio, uma placa. Eu posso fazer uma redução aberta, cruenta. Ela pode ser incruenta e pode ser cruenta. Ó, a fratura do rádio da una, né? Aqui um AP,
aqui um perfil. Tá? Então, a redução, na verdade, é quando você quer reduzir anatomicamente o osso, ou uma posição satisfatória. Ela pode ser incruenta e pode ser cruenta, tá? Tem vários tipos de fraturas, né? É a manipulação, ó. Quando a gente está reduzindo, a gente está manipulando. Isso aqui é uma manipulação, tá? E a imobilização? Por exemplo, eu vou tratar o antebraço, rádio una. Então, como é que é o gesso? O gesso tem que incluir o punho e incluir o cotovelo. Como é que se chama o gesso? Axilo palmar. É um gesso que a gente vai aprender. Ele vai da axila até a palma da mão. A não ser uma fratura muito simples, né, que você pode botar só uma luva engessada, mas normalmente é o gesso axilo palmar. Aqui, por exemplo, ó, essa criança, ela é uma criança que tem dor, a palpação aqui, ó, no dorso do rádio aqui, ó, nessa região aqui, ó, entre a diástase e a metástase distal do rádio, uma dor aqui, ó. Aí se faz o raio-x, a pessoa percebe um leve abolamento aqui, ó, da cortical. Uma fratura benigna, né? Na verdade, ela teve uma pequena fratura que a gente nem vê no raio-x, a gente não consegue nem perceber no raio-x, mas houve um abolamento cortical, eles chamam isso aqui de fratura superostial. São aquelas fraturas incompletas, né, que a gente falou aquela hora. Ó, as fraturas incompletas, ó. Galho verde ou subperiosteal. Incompleta, né? Isso aqui é uma fratura completa do rádio da ulna. Tá bom? Isso aqui é uma fratura completa do rádio da ulna. Isso aqui é uma fratura incompleta do rádio da ulna. Galho verde. Isso aqui é uma fratura, ó, incompleta também, que eles chamam de subperiosteal. É só botar uma talinha, uma luvinha no punho que melhora, né, rapidamente. O tratamento, né? A criança, o antebraço da criança, o tratamento é muito conservador. Por quê? Porque a criança tem uma consolidação boa. Então, por exemplo, nas fraturas do antebraço da criança existem desvios angulares aceitáveis. Por exemplo, crianças mais novas, de menos de 9 anos de idade, elas têm mais potencial de crescimento que uma criança de 11, 12 anos de idade. Então, por exemplo, uma criança de 8 anos de idade, você tem como deixar mais desvio até no gesso, que vai remodelar muito, vai ficar boa, vai ficar anatômica, porque vai remodelar muito. Então, ó, desvios aceitáveis, ó, 15 graus no AP, 20 graus no perfil. Então, são desvios que se aceita, né? Você pega uma criança pequena, que, por exemplo, ó, um perfil, ó, é um rádio, né? Desviado, ó, o perfil, ó. Se tiver um desvio de 20 graus no perfil, uma criança de 8 anos de idade, você pode aceitar no gesso que vai remodelar e vai ficar certinho depois. Ó. Aqui já consolidou, ó, ficou retinho. Ó. Aqui estava torto, ó. Ó. Tá? Né? É claro que essa posição aqui foi um pouco melhorada, ó, mas aqui, ó. Aqui tem um desvio no perfil, em torno de 15 graus, né? Se aceitou esse desvio no perfil, consolidou e ficou o osso totalmente reto. Por quê? Porque a criança ela tem muito potencial de consolidação ali no rádio. Então, o gesso, ó, a fratura do rádio da ulna, normalmente o tratamento é conservador. É um gesso que vai da axila até a palma da mão. Ó, uma criança, uma fratura do rádio e da ulna, ó,
vocês repararem, ó, a una é uma fratura completa, ó. O traço, você vê totalmente o traço. No rádio, é uma fratura incompleta, tipo um galho verde, ó. Você vê aqui a fratura dessa cortical. Agora, essa cortical do rádio aqui, ó, se olhando devagar, ela está íntegra. Esse é o perfil, né? Esse aqui é o AP. Tratamento conservador, ó, redução, né, incruenta, fechada, ó, mais gesso. Está bem alinhadinha a fratura, ó. Uma redução, né, para corrigir a deformidade. E a consolidação, uma posição normal, ó. Perfil e o AP. Mas lembrar que criança, antebraço, a gente aceita o quê? Desvios, ó. Principalmente crianças menores que 9 anos, né? A gente aceita muito desvios angulares, ó. 15 graus no AP, 20 graus no perfil, tá bom? Tratamento. Quase sempre, então, antebraço de criança, tratamento conservador, redução incruenta, ó, é aquela que você faz fechada, que você não abre, imobilização. É igual clavícula, né? Tem situações especiais, ó. Ah, se eu tenho uma fratura exposta, a gente, né, tem que tratar cirurgicamente. Eu não consigo uma redução anatômica satisfatória, uma posição satisfatória, tratamento cirúrgico. Eu tento fazer uma redução com gesso, ela ficou instável, não ficou numa posição boa, tratamento cirúrgico. Associação, a gente vai aprender isso, ó. Lesão de Monteggia. Monteggia é uma lesão, isso aqui a gente vai ver para frente. Monteggia é uma lesão em que a gente tem uma luxação da cabeça do rádio e uma fratura da una. A gente vai ver. E Galeazzi é uma situação que eu tenho uma luxação aqui no punho da cabeça da una e uma fratura do rádio. A gente vai aprender isso, né? Refraturas, às vezes a gente faz tratamento conservador, 2, 3 meses, quando eu tiro o gesso, faz uma refratura, então a gente tem que começar a pensar no tratamento cirúrgico, né? Tratamento cirúrgico, ó, em crianças, por exemplo, uma criança de 12 anos de idade, eu posso pensar até numa placa parafuso, ó. Uma criança de um pós-operatório de 1 mês, ou uma criança de 12 anos de idade. Agora, cuidado com o que, ó? O que é isso aqui, então? É a cartilagem de crescimento, ó. Cartilagem de crescimento, tá? Aqui, ó. Fratura de ápice do rádio da una. Fiz de Kirsch no rádio da una. Tratamento cirúrgico, né? Redução aberta. Fixação com fio de Kirsch, não. Esse fio de Kirsch ele vai ser removido, por exemplo, com 2, 3 meses. E aqui é consolidada a fratura. Aqui está consolidada. Olha a fratura aqui, ó. No pré-operatório. E aqui no pós-cirúrgico, né? Pós-retirada dos fios, ó. O fio, normalmente, a gente amassa ele e deixa a ponta dele aparecendo para ficar fácil de tirar, né? Tá? Então, ó, a criança, no antebraço, normalmente se usa fio de Kirchner por dentro do osso, ó. Tá bom? Dentro do canal. Você pode usar a placa e parafuso. Isso aqui é aquela situação que eu falei com vocês, ó. E já aprender isso. Isso é uma fratura de Monteggia, que é o quê? A cabeça do rádio está fora do lugar, a artrite está aqui, né? Luxada, luxação da cabeça do rádio. E uma fratura da una. Isso aqui é uma situação cirúrgica. O fêmur, nós vamos falar um pouquinho, mas nós vamos repetir depois um pouquinho de fêmur de criança para vocês, porque a gente vai falar isso na fratura de fêmur especificamente. A diástase do fêmur,
A clavícula é muito fraturada na criança, o rádio ulna e o fêmur também é muito fraturado em criança. Normalmente mecanismo direto, é um trauma direto na coxa, né? E indireto é aquele mecanismo rotacional. Quando a gente pensa em mecanismo indireto, normalmente o traço de fratura é oblíquo, porque é um mecanismo rotacional, tá? Às vezes você tem traço, a criança com fratura de fêmur em mais de um lugar, por exemplo, né? Às vezes um traço é transverso no lugar, às vezes ele é espiral um pouquinho mais abaixo, você pode suspeitar da criança espancada. A criança espancada é muito mais comum do que a gente pensa que é, né? Então, é a chamada síndrome da criança espancada. Mistura os mecanismos, tem mecanismo de rotação, quer dizer, o traço de fratura ele é oblíquo, e tem um mecanismo direto, que tende a fazer um traço de fratura mais transversal. Quando a criança, né, ainda não está andando, né, a gente pode pensar em que a criança foi espancada também. A gente tem uma síndrome chamada osteogênese imperfeita, que depois a gente vai ver mais para frente, osteogênese imperfeita. É uma síndrome que tem uma tríade esclerótica azul, surdez e fraturas, né? A gente vai aprender. O fêmur pode ser acometido por esse tipo de fratura. Aqui, ó, um fêmur, né, com uma fratura oblíqua. Vocês podem perceber o traço de fratura aqui no fêmur, ó, na diáfise do fêmur. É um traço oblíquo que você leva a pensar em que no mecanismo indireto, né? Mecanismo rotacional. Aqui já consolidando, ó. Você vê calo ósseo aqui, ó. Ó, aqui é aquela fase inflamatória, né? Você não vê calo ósseo, mas vê a fratura, ó. Aqui já é a fase de reparação, que é a segunda fase da consolidação. Você está vendo a fratura ainda, ó. Você ainda vê a fratura e vê aqui calo ósseo, tá? Fase de reparação, né? Bom, o diagnóstico não é difícil, né, gente? Igual clavícula. O diagnóstico clínico, né? Claro que tem muita dor, muita limitação, às vezes deformidade, né? Se o fêmur ficar cavalgado, por exemplo, ficar desviado, pode dar deformidades, encurtamentos. E quando a gente estuda o fêmur, o ideal não é isso aqui não, ó. O que aconteceu? Aqui ele fez uma radiografia que não pegou o quadril, mas, por exemplo, se eu estou estudando o fêmur, a coxa, o fêmur, eu tenho que incluir o joelho no raio-x e incluir o quadril no raio-x, né? Então, um pedaço do filme incluiu aqui o joelho, ó. Aqui numa fase mais avançada, ó, o filme incluiu mais o quadril, ó. Esqueceu o joelho. Mas não é assim, né? Tratamento, ó, no fêmur, se faz muito também na criança, tratamento conservador. A gente vai vendo isso aos poucos. A idade, né? Quanto mais nova a criança, maior o potencial de consolidação. Lesões associadas, às vezes a criança não tem só fratura de fêmur, ela tem fratura de outro osso, ou tem outra lesão de outra disciplina, né? Uma lesão, por exemplo, de abdômen, lesão de crânio, né? As condições clínicas, se a fratura é exposta ou não, né? Se ela tem boa qualidade óssea para uma fixação, por exemplo, do osso. Condições sociais, ó. Isso aqui ajuda porque às vezes você vai perceber se a família, quando o paciente sai do hospital, por exemplo, operado ou então com gesso,
Você vai ver se a família vai conseguir fazer um bom tratamento em casa, né? Vai conseguir levar a criança também no dia certo da revisão. Você vai percebendo esses detalhes com o tempo, né? Então, o tratamento de criança, ó, são vários tipos, ó. A gente vai ver, ó, tração, tá? Cirurgia, mas assim, então aos poucos vocês vão vendo, ó. Se usa muito em criança que tração. O que é tração? Você vai tracionar o membro através da pele ou através do osso. A gente vai ver isso. Tração e gesso. Se eu estou falando de fratura de fêmur, como é que é o gesso? Quando eu falei de fratura do rádio da úmero, do antebraço, como é que é o gesso? Ele é axilo-palmar. Ele vai da axila, né, até a palma da mão. Por quê? Tem que incluir o quê? Uma articulação antes e uma depois da fratura. Se eu estou falando de fêmur, o gesso tem que incluir a pelve e, na maioria das vezes, vai até o pé. Você quer deixar o pé numa posição satisfatória também. Para corrigir rotação do osso, né, rotação do fêmur. Então é chamado gesso pelve podálico. Tá? Criança nova, quase sempre isso. Tração cutânea, por exemplo, pela pele. 3 semanas de tração, depois você coloca o gesso por mais 2 meses, por exemplo. Tração e um gesso chamado pelve podálico. Se pode se instalar a tração no domicílio da criança, pode. Né? Se o mestre dispor aí acompanhar a criança em casa, pode instalar a tração por 1 mês no domicílio da criança, por exemplo. Pode colocar o gesso de imediato? Pode. Crianças mais novas, aquelas fraturas que não têm um desvio importante, por exemplo, a gente pode botar o gesso imediatamente. Lembrar que a criança obesa dificulta um pouco o tratamento com gesso, né? Porque a criança é obesa. Gesso com fio, também. Fio passando pelo osso, também. Isso aqui é um fio, por exemplo, que pega no fêmur proximal, no fêmur distal, inclui o fio no gesso. É uma opção. Fixador externo, principalmente fraturas expostas, né? Politrauma, que fica mais fácil a gente mobilizar o paciente. Fraturas em vários ossos, você pode usar o fixador externo, que é fácil colocar. Pino intramedular é um método de fixação, você pode botar um pino por dentro do fêmur. A placa e parafuso na criança não é muito usado, não. Tá? A gente pensa mais na criança no fêmur, mais no tratamento conservador. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma atração em que se usou, é uma atração que a gente vai aprender mais tarde, chamada tipo Bryant. Você usou a perna boa, equilibrando a perna fraturada. Na verdade, ele está tracionando aqui, através da pele, as 2 pernas. Aqui é uma tração que eles chamam 90-90. Ele passou um pino pelo fêmur distal, pode passar pela tíbia proximal também, e deixou o quadril em 90 graus de flexão e o joelho em 90 graus de flexão. Ah, para que isso? Porque com isso ele tirou a força muscular, né? Quando você flexiona o quadril em 90 graus e o joelho em 90 graus, você tira a força muscular, tá? E essa aqui é a tração basicamente mais usada, né? Tanto para o adulto quanto para a criança. É que você, por exemplo, colocou um pino transfixando o osso aqui, ó, no caso do fêmur distal, e vai manter um peso por 3 semanas, 4 semanas, ó, tentando reduzir o fêmur. Você põe um peso aqui, né, tentando reduzir o fêmur. Vai ficar a criança deitada. Essa férula aqui embaixo, ó, do membro inferior, ó, a férula mais ou menos aqui, ó, apoiando a coxa, apoiando a perna. Vai ficar aqui, ó, por 3, 4 semanas. Depois você pode tirar a criança do hospital, tirar o pino e incluir o gesso. 1 mês, 4 semanas mais ou menos, já tem um certo calo fibroso ali, fica mais fácil a gente botar um gesso.
né? Olha como é que se faz, ó. Você protege aqui a pele, né? Com algodão, com tiras próprias protegendo a pele. E se coloca aqui, ó, uma fita tracionando aqui o membro inferior, ó. Tá? Tracionando o membro inferior. É a chamada tração cutânea. Olha só o potencial de remodelação de uma criança, ó. Ó, o potencial de remodelação da criança, ó. Olha o fêmur proximal fraturado, ó, desviado, ó, bastante desviado. Tratamento conservador, ó, olha só. Nessa fase aqui, a gente nem vê mais a fratura, ó. Ó, essa aqui é a fase inflamatória, né? Que a gente vê a fratura e não vê calo. Depois teve a fase de reparação. Isso aqui é um gesso, ó. É um gesso. E agora está na fase de remodelação, quer dizer, você não vê mais a fratura, você só vê o osso, né? Você não vê a fratura, está na terceira fase. Lembrar que a consolidação tem fase inflamatória, que é a primeira fase, ó. Você não vê o calo ósseo. Tem a fase de reparação, que você vê o calo ósseo. E tem a fase de remodelação, que é a terceira fase. Que a gente não vê mais a fratura, mas tem, né? O osso está sendo remodelado aqui, ó. E numa criança nova, de 8 anos, menos de 9 anos, por exemplo, fica totalmente normal. Aqui, ó. Aqui é um fêmur distal, ó, diástase distal do fêmur fraturado. Se aceitou o desvio no perfil, ó, o AP, você vê que pouco percebe o desvio, mas no perfil você percebe um desvio aqui, ó. Ele aceitou um desvio no perfil. E você está vendo o calo ósseo aqui, ó. E está vendo também a fratura, né? Ó. Mesmo com gesso, você está conseguindo ver a fratura, ó. É uma fase o quê? Segunda fase, ó, de reparação. Você vê a fratura e vê o calo ósseo. Tá bom? Olha, então clavícula, radiúna, fêmur, normalmente tratamento conservador. Redução incruenta, fechada, mais gesso, né? Às vezes o gesso direto. As indicações para o tratamento cirúrgico são indicações parecidas, né? Por exemplo, um paciente politraumatizado, tratamento cirúrgico para facilitar o manuseio do paciente, né? Você limpar o paciente facilita também. Cominução no foco de fratura, às vezes tem muito fragmento, você pensa no tratamento cirúrgico. Tumor, que a gente vai aprender, a gente pensa no tratamento cirúrgico. Quando a gente tem fêmur direito e fêmur esquerdo fraturado, é melhor o tratamento cirúrgico, porque vai ser mais fácil pós-operatório para aquele paciente, né? Encurtamentos grandes, criança com 10, ó, de 9 anos para cima, uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, é uma criança que não tem mais um grande potencial de crescimento. Então, se está muito encurtada a fratura, ela pode ficar com encurtamento depois. Então, às vezes, é melhor operar. E uma criança, adolescente de 15 anos de idade, o tratamento é como adulto. Você pensa num tratamento como adulto. O tratamento de fêmur no adulto, normalmente, é cirúrgico. O tratamento de fêmur na criança, normalmente, é conservador. Aqui o fixador externo, uma fratura de fêmur de criança, muito fácil colocar um fixador externo, a gente vai ver. A gente vai apresentar para vocês numa aula prática de osteossíntese, de material. A gente vai apresentar para vocês um fixador externo, uma placa, uma haste, tá? Um parafuso, vocês tocarem, vocês sentirem o que é isso, né? Fios intramedulares, ó. Olha uma fratura aqui, ó, do fêmur, ó. Tá até encurtada aqui, né? Olha o encurtamento, ó. O que aconteceu? Fez uma redução fechada. Como é que é o nome da redução fechada? Incruenta, e se passou 2 fios pelos côndilos do fêmur.
dois fios que entram percutaneamente pelo côndilo do fêmur, atravessaram a fratura e estão fixando a fratura. Ó. Olha de lado. Ó. E estão mantendo a fratura numa posição satisfatória. É um tratamento cirúrgico. Tá? Lembra do antebraço que a gente aceita bastante desvio? No fêmur também a gente aceita bastante desvio. No rádio da una a gente aceita, né? No fêmur, ó, lembrar que desvio rotacional a gente não pode aceitar. Quando a gente roda o osso, por quê? O desvio rotacional não remodela. Agora, o desvio no AP e no perfil, você pode aceitar, né? Por exemplo, AP, se eu estou olhando uma criança de frente, eu posso aceitar um desvio de 15 graus de valgo. Agora, eu não posso aceitar um desvio grande de varo, por quê? A perna da criança, se eu estou olhando ela de frente, ela não pode ficar muito para dentro, porque senão vai bater na outra perna. Então, é um desvio que se aceita menor, né? Quando a perna está virada para fora, o fêmur virado para fora, se aceita mais. Se eu estiver olhando a criança de frente, de antero e posterior. Quando a perna, né, o fêmur está um pouquinho virado para dentro, até 5 graus, você aceita. Mas se estiver muito virado para dentro, você não vai aceitar, porque senão uma perna vai bater na outra, claro. E de lado, ó, o fêmur de perfil, você aceita ele para frente, ele para trás, o anticurvato, o recurvato, que a gente chama, em torno de 15 graus. Pseudartrose é uma complicação, né? Que é muito difícil na criança, mas pode acontecer. Lesão vascular também é uma complicação, raramente acontece, né? E quando a gente tem, assim, a placa de crescimento atingida em alguma situação, por exemplo, uma tração, muito cuidado na hora de colocar uma tração, ficar longe da placa de crescimento, senão pode haver uma lesão da placa de crescimento. A consolidação, quando não é satisfatória, não é anatômica ou satisfatória, a consolidação viciosa é sempre um problema. Por isso que a gente não pode aceitar muitos desvios, né? Porque senão vão gerar uma consolidação viciosa. Tá? Aqui um fêmur que fez aqui uma consolidação viciosa importante. O que ele fez? Ele descolou a fratura e colocou um fixador externo. Ele alinhou o fêmur. Permaneceu aqui um certo encurtamento, ó, de 2 centímetros, que vai compensar, porque o fêmur fraturado, numa criança pequena, com menos de 9 anos, ele normalmente faz um sobrecrescimento. É uma coisa interessante. O fêmur, quando está quebrado numa criança, por exemplo, de 8 anos de idade, ele faz um sobrecrescimento, ele cresce um pouquinho mais do que o normal. Então, compensa esse encurtamento aqui, ó. Você vê que ele alinhou a fratura com o fixador externo e não se preocupou muito com o encurtamento, né, de torno de 1,5, 2 centímetros aqui. Entenderam, gente? Entenderam? Bom, alguma pergunta? Tudo certo, professor. A gente, o Júnior vai falar um instantinho com vocês para a gente terminar. Tá? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós iríamos fazer as 2 aulas, só que essa aula ficou um pouco extensa. Então, só para informar vocês, na semana que vem a gente vai falar sobre fratura exposta, tá bom? Aí eu vou dar aula de fratura exposta, tá legal? Boa tarde a todos aí, fiquem com Deus. Tá certo, professor. Boa tarde. Você está aqui?